Olá a todos, estamos de volta aqui. Eu, Marcelo Braga, CEO da Richard, o Dieter Borget, falei certo? Falou certo. Sócio da Que Assiste. CEO também. CEO da Que Assiste também. E nosso propósito aqui é de falar sobre pessoas, né? O impacto das pessoas dentro das organizações. Já temos um outro vídeo gravado, tocando no assunto, mas hoje a gente quer aprofundar um pouquinho mais o tema. Então, o primeiro ponto que nós vamos explorar é como que a influência que as pessoas têm na definição estratégica da organização, na definição do SWOT análise. Queria ouvir do Dieter como que ele pensa a esse respeito. Marcelo, antes de mais nada, mais uma vez, bem-vindo novamente aí para essa segunda parte. Falar de pessoas é falar sobre cultura, é falar sobre mindset, né? Há um tempo atrás eu participei de um projeto onde a ideia era levar o mindset para as pessoas. O mindset é a forma de pensar que reflete na forma de agir, né? E uma das coisas que a gente sempre falava nesse programa que a gente instituiu do mindset é: se você não joga lixo no chão da sua casa, por que você joga o lixo no chão na rua? Mindset é a maneira de pensar que reflete na maneira de agir. E quando a gente fala das pessoas que a gente está colocando dentro, que leva para o desenvolvimento de um planejamento estratégico, como que a gente vai colocar a organização, os rumos que ela vai tomar, nós temos que escolher as pessoas também que nós queremos que tenham um mindset alinhado com o mindset da organização. Então, vamos colocar numa sala pessoas para definir os rumos da empresa. São pessoas que elas precisam estar engajadas e que elas, na vida pessoal delas, elas também estejam bem definidas. Senão eu vou trazer uma pessoa que lá em casa ela age de uma maneira, eu estou pedindo aqui para ela agir de uma outra maneira. Então, essa reflexão de um dos lados com o outro, esse alinhamento tem que estar muito bem feito. Uhum. E aí, quando eu ponho as pessoas numa sala para eu definir os rumos, montar o planejamento estratégico, definir onde eu quero chegar, fazer a análise crítica do que acontece, eu preciso ter pessoas que tenham esse tipo de pensamento sentado dentro daquela sala naquele momento. É a hora de lavar roupa suja, as pessoas não podem ter naquele momento receio de externar o que está acontecendo lá no seu departamento, que é o reflexo de outro. Então, eu preciso ter, nesse momento, uma comunicação clara, preciso ter pessoas que se comuniquem de maneira clara, sem barreiras, para que eu coloque tudo na mesa mesmo que doa, naquele momento, para a outra pessoa, outro departamento, mas eu vou estar colocando pessoas naquele momento que vão levar para um objetivo comum, que no fim das contas vai sustentar toda a organização, que no caso são as pessoas, são as famílias daquelas pessoas. Ou seja, você precisa ter uma cultura que estimule, né, esse mindset de colaboração de todos. Exatamente. E você precisa ter pessoas que tenham comportamentos que vão conseguir se adequar a esse cenário como um todo. Perfeito. Né? Senão você fica com gaps. Perfeito. Quando você fala de cultura, tem um ponto assim que é extremamente interessante, como o visual muda a cultura das pessoas. Recentemente, a QSIC também esteve envolvido num projeto que era a implantação de todo o planejamento estratégico de uma empresa extremamente conservadora, mais de 50 anos de idade, mas que você entrava no escritório era formado por paredes, todos os feudos, todas as pessoas nas suas salas. E uma das primeiras ações desse projeto que a gente fez foi derrubar todas as paredes. E a primeira coisa que as pessoas falaram: nossa, como dá para ver claramente agora o que os outros fazem. Eu não sabia que eles faziam isso. As pessoas só se encontravam no almoço quando se encontravam, porque às vezes não era do mesmo interesse de comunicação, ou seja, ele vai falar de futebol e eu quero falar de, sei lá, viagem, então a gente nem vai sentar junto na mesma mesa. A pessoa não se conversava. Entrava na sala, fechava, que era cômodo, e ali se tornava um reduto, uma fortaleza, porque a pessoa que chegava tinha que bater na porta: licença, posso interromper? A hora que você derruba as paredes, você muda a cultura, você
já de cara institui a transparência. Está claro para todo mundo está trabalhando. Todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está produzindo. Não é que a porta estava fechada, que eles estavam lá dentro sem produzir. Então você vê que a cultura é essencial e ela parte, como você mesmo falou, ela parte de um lado que é um dos lados interessados, que é a empresa. Ela também tem que dar o passo dela e demonstrar como que é a cultura dela. É uma cultura de transparência, então demonstra. Uhum. E quais os riscos que você vê para a organização de não ter, nós estamos ainda pensando na estratégia, né, não ter essa cultura, né, não ter esse mindset, não ter profissionais com as competências necessárias para a posição que ele está ocupando? Quais os riscos que isso pode impactar na definição da estratégia, na implementação da estratégia? Como que você enxerga? Os riscos são bastante altos. São bastante altos porque quando você está falando de pessoas e essas pessoas elas não estão alinhadas, você vai reunir e vai tentar fazer um alinhamento de objetivos divergentes. A convergência é muito difícil. Você vai ter que fazer um trabalho muito mais extenso com essas pessoas para tentar achar uma convergência e no final todo mundo volta para o seu cantinho e aí vem a história. Nós somos um departamento ou nós somos um processo? Porque quando você fala é o meu departamento, são as minhas atividades, pressupõe-se que a hora que eu terminei de fazer, está tudo certo. Só que um processo, ele vai do início, lá do recebimento da matéria-prima, até a saída do produto final. Ou, se você quiser estender um pouco mais, desde o início lá do comercial, fazendo uma prospecção, achando lead, até a conversão e a entrega do serviço lá no final, ou do produto lá no final. Pode estender ainda mais esse processo. Ele passa por todos os departamentos da empresa. Quando você fala, por exemplo, de um processo de compras, o processo começa no requisitante, que ele está fazendo por causa do cliente, para o atendimento ao cliente, passa por compras, vai para a diretoria, vai para o financeiro, vai para a logística, até chegar de volta no departamento requisitante. Percebe que o processo ele passou por vários departamentos, várias pessoas, que elas precisam estar alinhadas e entendendo que cada uma tem um papel extremamente importante para que lá no final a gente atinja os objetivos da organização. E se eu não tiver com esse alinhamento, cada um falando assim, não, eu fiz a minha parte, tá tudo certo? Não adianta nada. Não adianta nada. O goleiro defendeu uma bola. Não significa que ele vai ganhar o jogo, né? Exatamente. O atacante fez um gol, a da zaga tomou 4. Não adianta. Tem que ter, o time tem que estar completo. Todo mundo tem o seu papel extremamente importante nessa composição. Você citou o futebol, todo mundo tem o seu papel. Se tiver um ou dois ali, você não vai estar com o time completo em campo. Vai estar com 2 a menos, 3 a menos. E aí não preciso nem citar exemplos aí de Copas do Mundo que o Brasil perdeu, porque tinha uma peça-chave que não estava no dia, não estava concentrado, estava com outras ideias, outros propósitos, e aí pode se criar teorias conspiratórias, enfim, né? Não é o foco, mas o time tem que estar completo e você percebe que não é departamento. Se você fala assim, a zaga é um departamento e o ataque é outro departamento. Não, é um processo. Começa lá no goleiro, passando para a zaga, que chuta para frente, cai na esquerda, que daí vai para o atacante, vai para o meio campo e atinge o objetivo, que é o quê? Ganhar o jogo para ganhar o campeonato. Na organização, a mesma coisa. O processo tem que ser fluido. Para isso, a cultura das pessoas tem que ser diferenciada. Ela tem que estar alinhada. Propósito, foco, né? Quando a gente vai trabalhar em cima de uma organização e fala assim, vamos fazer um planejamento estratégico, a gente começa, primeiras coisas, qual que é a análise SWOT? Vamos ver o que tem de gaps, problemas, forças, fraquezas, vamos fazer todo esse alinhamento. Beleza. Missão, visão, valores. Qual que é a minha missão como empresa? O que eu quero entregar? Qual que é a minha visão como empresa? Aonde eu quero chegar?
Quais são os valores que nós temos? Reflexo normalmente dos sócios, dos fundadores da empresa, que querem perpetuar aqueles valores dentro da empresa para ela prosperar, né? Transparência, ética e por aí vai. Quais são eles? Definimos isso? Beleza. Agora vamos definir quais são as metas. Quem está sentado ali tem que estar alinhado com esses pontos. A transparência no SWOT, o arrojo na missão e na visão, né? Mais uma vez, o arrojo, né, com metas SMART na hora de definir as metas de médio e longo prazo, depois fazer um desdobramento. Agora vamos pensar holisticamente, pensar nos outros departamentos também. Porque quem está sentado ali tem que pensar assim, bom, a gente quer faturar X milhões, a gente quer ter um EBITDA de X%, e assim vai, cada um dos pontos. Aí você fala assim, bom, fiz a minha parte. Não, peraí, mas o cara do processo, o que ele vai fazer que vai contribuir para isso? O cara do comercial, quais são as iniciativas comerciais, marketing, a parte externa que vai fazer, que vai contribuir para isso? E, por fim, na base, né, que a gente sempre fala, as pessoas, elas que começam o processo. O que eu preciso aqui embaixo? Eu preciso ter pessoas dedicadas, eu preciso ter metas claramente definidas, eu preciso ter um processo de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas. Olha a entrega. A empresa está fazendo uma entrega também, eu estou te entregando conhecimento, né? Eu estou te dando conhecimento para ajudar nesse processo. E o conhecimento, eu sempre digo para os meus colaboradores, conhecimento é teu. Amanhã, depois de você sair da empresa, ninguém vai te tirar isso. É teu. Aproveita. É uma coisa que é sua, você não vai tirar, ninguém nunca vai tirar isso de você. É conhecimento. E outros itens aqui na parte da base que vão dar toda a sustentação para o planejamento estratégico. E aí você fala, mas eu uso um Canva. Canva também tem pessoas. Também tem recursos ali envolvidos, né? Quando você olha o Canva clássico lá da Nestlé, por exemplo, do projeto da Nespresso, né? É um Canva clássico esse aí. Você olha esse Canva, você vê lá recursos, daí você vê marketing, você vê lá o fabricante de cápsulas e você vê a logística. Esses são os recursos que eles colocam. Tá, mas o fabricante ele tem pessoas. A logística tem as pessoas, né? Seja o motorista, seja o pessoal do estoque, né? De entrada e saída. Tudo tem pessoas. Esses dias eu vi uma reportagem, né, comentando de que uma tendência de que os próximos CEOs de organizações serão profissionais que hoje ocupam a cadeira de liderança em recursos humanos, né? Tal tem sido a importância, né, que hoje vem sendo dada para o RH nas organizações. Na década de 2000, a gente falava do RH estratégico, mas aí quando veio as primeiras crises, começou não mais ter tanta força assim, mas hoje eu acho que isso tem retomado e já tem alguns casos aí, alguns exemplos, né, de CEOs que vieram por uma trajetória de recursos humanos. Marcelo, e faz muito sentido isso, sabe por quê? A geração atual é uma geração do ser, não é uma geração do ter. A geração X, a geração Y, ela queria ter um carro, ela queria ter uma casa, apartamento, casa na praia. A geração atual, ela é uma geração que ela está muito mais ligada no ser feliz, ter os propósitos de vida realmente, do que do ter. Então, ela não está se importando de trabalhar numa corporate gigantesca de renome. Ela quer ser alguma coisa. Ela quer ser dentro da empresa. Para ser, vem muito ao encontro que você está falando. Quem está na liderança lá em cima precisa entender isso, né? E se você pega os CEOs clássicos, mais de 50% dos CEOs são da área de exatas, né? Engenharia, etc. Quando você vai para essa geração atual, que é a geração do ser, você precisa ter alguém que entenda muito mais a cabeça de quem está entrando e trabalhando ali, para ter a retenção daquele talento. Porque senão vai ser mais um que vai entrar, ficar algum tempo e falar, beleza, não me identifiquei. E sai.
o prejuízo é gigantesco. Sempre, sempre, sempre. A gente vê, né, grandes projetos, se investe milhões na infraestrutura, milhões em software, milhões em tecnologia, e chega na hora das pessoas. O Brasil, né, tem uma rigidez de questões de remuneração, porque você tem equiparidade, você tem diversos aspectos que isso trava, não é um processo tão simples assim, mas muitas vezes você trava porque, eu não posso ter a pessoa tal porque eu não tenho remuneração para conseguir trazer. Né? Poderiam ter aí caminhos de remuneração estratégica, você ter pacotes de bônus, de incentivos de longo prazo, para tentar conciliar isso, mas existe muito medo, né? Com uma cultura de longa data, de dificuldades trabalhistas enraizadas. Isso atrapalha um pouquinho esse pilar, mas não deveria ser problema para que as organizações enfrentassem essa situação e não deixasse que talvez uma curva de remuneração fizesse com que não pudesse ter a pessoa certa ali dentro ou não. Marcelo, eu vou um passo atrás ainda, antes de chegar na remuneração, né? Porque você tem a remuneração de retenção de talentos ou de contratação, você tem as duas. Mas tem um ponto que é as pessoas que estão dentro da empresa. E aí você chega na empresa, e a gente passa por isso. Vamos agora tratar esse projeto e a gente precisa investir aqui na fábrica. Quanto que vai investir? A gente vai investir 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Equipamento. O equipamento que você põe ali, que é, por mais simples que seja, você põe lá 20, 30, 50 mil. Aí você fala assim, legal, vou fazer um treinamento. O cara fala, não tem verba para o treinamento. Mas você acabou de comprar um equipamento que custa 150 mil reais. E você não quer treinar 20 pessoas numa sala, numa sala, ao custo de 5 mil reais por 2 dias, 16 horas, que você vai colocar uma avalanche de conhecimentos para essas pessoas e elas vão sair do estado atual que elas estão e vão para um novo estado de conhecimento. Não tem essa verba. E vão fazer o equipamento funcionar. Com nova meta, com um novo target, com uma nova visão, mas com o mesmo status quo de conhecimento das pessoas. Será que essas pessoas que tomaram a decisão de que não tem essa verba, não tem a verba, talvez faltou um planejamento de colocar a verba dentro do orçamento, de validar o projeto de uma forma mais ampla, né? Não só pensando no custo. Então, já começou errado da estratégia, né? E talvez essas pessoas que desenham estratégias como essa estão sempre bem a pessoa certa no lugar certo no momento certo. Então, às vezes você tem a pessoa certa no lugar certo, mas a organização está indo para uma outra velocidade, seja para mais, seja para menos, e aquela pessoa não está no momento. E aí, talvez seja ou fazer uma mudança, ou às vezes colocar a pessoa em outra posição dentro da mesma organização, mas os líderes, seja ele de RH, seja o C-level da organização, tem que estar muito atento a isso para que não aconteça. Perfeito. E aí, quando a gente vai para a implementação, provavelmente o fator pessoa começa a ficar ainda maior, né? Você tem ali da estratégia, porque você carrega já o vício da estratégia. Se a estratégia teve alguma coisa errada, a implementação já tem o risco da implementação e já tem o risco da estratégia errada. Exatamente. A implementação, ela, de novo, volta na parte da cultura, na parte de como que você contratou essa pessoa, ou de como que você colocou a cultura dela através de conhecimento. Né? E aí, se você não colocou novos conhecimentos, né, você não pode esperar resultados diferentes com as mesmas soluções. Né? E aí você chega para implementar e você espera que as pessoas façam diferente, sendo que você não fez diferente com aquelas pessoas. Você espera que elas façam um plano arrojado, mas você não ensinou para elas como ser arrojadas. Você quer que elas tragam um plano de ação desenhado numa metodologia, mas você não ensinou a metodologia. Você quer que elas atinjam resultados espetaculares, mas você não foi espetacular com as pessoas. Então, parte daquilo que a gente falou no outro vídeo, né, de que o gestor ele é sempre o culpado, né,
Então, se o gestor não deu o conhecimento, ele não pode esperar que a pessoa traga uma resposta diferente, né? E quando fala assim, trazer o conhecimento, às vezes é só um estímulo. Às vezes é só chegar para o colaborador e falar assim, você não está afim de fazer um curso técnico? Você não está fazendo afim? Achei um curso legal para fazer numa universidade online que está dando um curso de 16 horas de graça. Você não está afim de fazer? Isso também é papel do gestor. E às vezes o gestor ele peca em não fazer isso, mas no outro dia ele cobra. Ei, você já viu Matriz Gucci? Vamos falar sobre o Gucci? Não. Na minha jornada de recrutamento e seleção, eu vejo muitas vezes a culpa, entre aspas, sempre cai no mordomo, né? E no processo seletivo é muito cômodo para o gestor, para ele se proteger no processo seletivo. No processo das organizações é muito cômodo para o gestor ele se proteger, dizendo que o funcionário que não entrega e às vezes até promovendo a substituição desse funcionário. Entra outra pessoa lá, o problema persiste. Entra outra, o problema persiste. Né? Por isso que a máxima de que a culpa é sempre do gestor, eu mantenho ela. Porque foi o gestor que definiu errado, o gestor que entrevistou errado, o gestor que colocou errado, ou que manteve errado. Em nenhum dos momentos ele se esforçou para levar aquela pessoa para um estado diferente, ou no momento da contratação ele aceitou aquilo que foi colocado para ele. O RH chega, tem 3 candidatos aqui para o perfil. Ele fala, mas nenhum deles bate, mas eu preciso. Nenhum deles fecha a vaga, mas eu preciso colocar um candidato, senão eu perco a vaga. Aí ele deixa de insistir com o RH para fazer continuar o processo de seleção, e aí ele pega e põe um colaborador que não vai atender, mas ele precisa fazer porque ele não está com pressa, ou vai sair de férias, ou qualquer coisa que seja o motivo, né? Mas ele acelera o processo, e daqui a 3 meses ele tem que refazer o processo. E às vezes você pode ter uma outra pessoa na própria empresa que poderia atender aquela vaga, que seria uma boa movimentação, a pessoa estaria feliz, e a organização não está vendo. Exatamente. E aí, volta num ponto interessante que você falou agora, que é um ponto, às vezes, de cultura. O gestor, ele enxerga o potencial numa outra área, de um colaborador de outra área, ou o colaborador da outra área já expressou, eu gostaria de trabalhar com você, e aí quando você vai conversar com o gestor dentro de um padrão de transparência, fala assim, pô, teu colaborador me abordou, ou eu queria o teu colaborador, né? E o cara fala, pô, mas aí eu vou ter que contratar outro, vou ter que treinar outro. Aí você deixa de estimular aquele que está dentro, que entende que aquilo ali é um crescimento. Às vezes é só, não tem crescimento nenhum em cargo, em salário, é só uma atividade diferente. Motivacional, exatamente. E você fala, não pode. Você vai ficar aqui. Tá, mas eu sou analista, eu gostaria, analista financeiro, eu queria ser analista de qualidade. Não pode. Tá, mas eu tenho perspectiva de crescimento aqui? Não, por enquanto não. Isso quer dizer, eu não posso ir para lá e aqui eu não vou ter nada. Você acabou de desmotivar o cara. Para onde eu vou? Não, exatamente. Aí o cara senta à noite, a primeira coisa que ele faz vai se cadastrar lá no Richard. Vai lá na Richard. Mas é um fato. Principalmente, você pode ter 2 tipos de perfil de colaborador nesse momento. Você pode ter aquele que é o resignado, que fala assim, ok, não vou ter para onde ir, mas tudo bem. O cara não tem iniciativa de fazer um próximo passo na carreira dele, ele fala assim, se eu não posso crescer aqui no financeiro e não me deixo ir para a qualidade ou para qualquer outro departamento, então eu vou ficar aqui. Então tá bom. E tem o outro que tem a iniciativa, que esse a empresa não deveria perder de jeito nenhum, que é o cara que vai fazer projetos. Esse é o cara que vai sentar à noite e vai se cadastrar numa vaga e vai começar a procurar lugar fora. Porque ele fala assim, eu quero fazer. Ele tem iniciativa, que é uma das soft skills mais desejadas aí do mercado. Solução de problemas, iniciativa. O cara vê que não vai crescer aqui, o cara vê que não vai crescer lateralmente, ele vai lá e senta e vamos crescer em outro lugar, então, que vai me dar oportunidades. E hoje o mercado, a comunicação ela é muito ampla.
Muito fácil, para né? você buscar um emprego, Jornal. Era um jornalzão, você tinha que ir lá, mandar, pilha de currículo, selecionar. Hoje você tem, né, inúmeras plataformas de empregos, os chamados job boards, você já tem as soluções mais completas de recrutamento e seleção, que são as ATS, que é o mercado que a Richard entra, e você acessa diversos portais ao mesmo tempo. Então, isso facilita muito a vida do candidato. Hoje, o candidato ele tem muito mais poder no recrutamento e seleção do que tinha anteriormente. Hoje, ele tem o 9 Mondays, ele consegue pesquisar se é legal trabalhar naquela empresa ou não. Uhum. Ele consegue ver no Reclame Aqui qual que é a imagem que a empresa tem no mercado ou não. Então, são todos aspectos que facilitam para esse profissional na tomada de decisão. Eu queria entrar num outro aspecto, né? A gente tem duas vertentes para cuidar de pessoas. Um é o caminho do desenvolvimento, que existem inúmeras formas, a gente já fala sobre isso também, e o outro é o caminho do recrutamento. Cada vez você recrutar melhor as pessoas para a sua organização, e sempre com aquele olhar, cultura, comportamento, aspectos técnicos, momentos de carreira, né, e remuneração, outras situações. Só que a jornada do recrutamento, ela precisa ser trabalhada de uma forma mais completa. Eu queria fazer uma comparação, ver o que você acha, se você concorda ou não, né, com o processo de aquisição de clientes. A empresa hoje, para fazer a aquisição de clientes, ela tem lá o marketing dela, que tem a jornada do marketing, geralmente com os funis, né, topo, meio e fundo de funil, que o topo é quando você está ali, né, pincelando sobre o assunto, ver quem tem aderência, né? O meio, você já está falando um pouquinho mais do seu produto, da sua empresa, e o fundo é quando você está convertendo. E aí, converteu, ainda pensando no processo de marketing e vendas, né? Virou cliente. Bom, que virou cliente, você tem todo o processo ali de atendimento, você cuida, você tem softwares para cuidar. Em marketing também, você tem diversos softwares ali para fazer a gestão como um todo. E aí, isso você fazendo esse processo para o cliente. Quanto que não é investido em marketing e vendas nas organizações? Quanto que as empresas hoje já não trabalham no conceito do omnichannel, né? Se comunicando por site, se comunicando por WhatsApp, por e-mail, por redes sociais das mais diversas, trabalhando AdWords, né? Depois tendo ferramentas para fazer o Customer Service, né? De fazer a gestão do cliente como um todo, às vezes fazendo eventos, uma jornada enorme. E o que é feito para candidatos? Legal. Vamos, para a gente falar, para eu te responder isso aí, eu tenho que dar um step para trás, relembrar que a gente acabou de falar sobre cultura, alinhamento, propósito, fit cultural. Eu, como empresa, eu preciso me conhecer. Qual que é o meu perfil de empresa? Meu perfil de empresa nós somos lógicos, híbridos, processualizados, focados em resultados, e nós trabalhamos muito com cada colaborador tem a sua autonomia. Pronto. Eu preciso me conhecer. Agora eu vou para o próximo passo. Eu preciso achar isso aí no mercado. E aí você tem razão quando você compara um funil de vendas ou de marketing com um funil de contratação. E aí eu vou pegar o gancho de job boards, né? Porque hoje está muito fácil para o candidato também se inscrever numa vaga. Porque ele entra num job board, vê um monte de vagas e daí tem um botãozinho do lado, me candidatar, me candidatar, me candidatar. Por outro lado, eu vejo também que eles se irritam que tem que fazer um teste. É uma dicotomia, porque ele pode ter o lado fácil de ficar se candidatando em 200 vagas, mas ele quer ter a facilidade de não precisar fazer nada no fit cultural, no que eu quero daquele candidato. Então, existe esse lado, e eu vejo muita reclamação no mercado, gente fazendo textão, que é sem sentido fazer um textão dizendo que eu tive que fazer teste, tive que fazer 2 testes e uma entrevista para dizerem que eu não sou candidato. Ótimo que não foi você. Imagina se você entrasse e não desse fit com a empresa. Você ia gastar o seu tempo também. O prejuízo era para você, candidato, também. Você está, nesse momento, suprindo uma necessidade imediata, que é ter o dinheiro
né, para a base da coluna da pirâmide de Maslow, mas daqui a 2 meses você está sentado fazendo o mesmo processo, mandando milhares de currículos porque você não se encaixou na vaga, não gostou da empresa, e aí você quer sair. Então, um pouquinho, calma lá. Né? Segura a onda, candidato, que você tem que também entrar nesse perfil. Tá? E aí a gente vai para o funil, onde a gente tem que qualificar realmente o candidato, entender. Aí eu faço a primeira pergunta: você mora na cidade? O cara fala, não. Por que se candidatou então? Só porque tinha um botãozinho ali fácil? Está escrito presencial aqui na cidade. E você ainda clicou, você vai receber uma resposta automática dizendo que o seu perfil não se encaixa porque você não mora na cidade. Não precisa ficar chateado por isso, é a vida. Aí eu vou para a próxima pergunta, eu vou fazer um alinhamento. Eu vou te mandar um vídeo de 10, 15 minutos falando sobre a minha empresa e eu vou pedir para você assistir esses 15 minutos para você dizer se vai continuar no processo. Para ver se você encaixou naquilo. A gente trabalha de um jeito e, de repente, o seu perfil é outro. A gente é metódico e você não é metódico. Eu vou colocar você aqui e vou ficar todo dia falando para você trabalhar de maneira metódica ou dentro de um processo. E você não gosta de processo. Então, não vai ter fit. Vai ser difícil o nosso trabalho, a nossa convivência. Né? Comunicação clara nessa parte. E aí eu vou te fazer testes. Eu quero o melhor e você é o melhor, então prova para mim que você é o melhor. Vou te dar um teste, 10 perguntas de lógica e 10 perguntas técnicas da sua área de competência que você falou para mim que você é bom pra caramba. Você falou isso para mim. Pronto. Você não precisa ter medo. Você faz o teste, você vai passar, você vai para a próxima etapa. Chegou na próxima etapa, o que a gente vai fazer? Vai sentar aqui, olhar olho no olho e falar assim, pô, entramos em rapport rapidinho. Você é o cara que eu vou sentar, vou de manhã bater o olho e falar assim, temos uma necessidade, temos um projeto, temos um desafio. O nosso desafio nos próximos 2 meses é tal. A gente vai estar muito alinhado. Eu já sei quais são as suas competências técnicas, já sei quais são as suas aptidões. Eu vou chegar para você e falar assim, Joãozinho, a nossa meta agora, nos próximos 2 meses, é tal. Vamos cair para dentro? Vamos. Beleza. O que você precisa? Preciso disso e disso. Tá aqui, tá aqui. Mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Não. Então, vamos cair para dentro. Olha que bacana, né? Você se torna muito mais fácil, né? Você tem uma jornada do processo seletivo bem desenhada. Você tem aí um lado de já engajar nas últimas etapas do processo essa pessoa, já o vendo como funcionário, para que ele saiba quais são as... Não só sabe o que é a empresa, se vai bater a cultura, mas ele também já tem uma ideia de quais serão as metas dele, para que ele não chegue no primeiro dia da empresa, só de sorriso no rosto, vou lá começar, o chefe chega, então aqui, ó, você tem que vender 10 por mês. Pô, 10 não dá. Aí já começa todo torto o processo. Marcelo, quer ver como essa parte de alinhamento é importante? Eu já vi vaga chegar no RH falando assim, precisa do engenheiro mecânico. Engenheiro mecânica, ela vem daqui até aqui. Ela é extremamente ampla. Aí o cara é contratado como engenheiro mecânico, e aí a primeira tarefa que se dá para o cara é, você vai ser responsável pela área de manutenção. O cara fala assim, mas pô, numa manutenção mecânica eu passei raspando. Eu achei que era projetos, porque, porra, adoro fazer projetos. Você começou errado. Então, essa parte que você falou é extremamente importante. Na entrevista, quando você faz a job description, a descrição de cargo, o que você vai fazer, o que o colaborador que está sendo contratado vai fazer, tem que estar muito claro. O que vai ser, assim, as principais atividades, pelo menos. O cara fala assim, legal, eu vou trabalhar com financeiro, fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber. Legal, é isso que eu vou fazer. Pô, mas eu queria trabalhar com projeção financeira também. Não está escrito. Vai ser uma coisa que tu pode correr atrás depois para mostrar que você também consegue. Mas
o principal da tua tarefa como analista financeiro são essas 3. Eu concordo perfeitamente contigo. A gente tem que pensar na comunicação. Lembra ainda quando eu estava na escola que falava como era a comunicação? Então, você tem a mensagem, você tem a forma, como o meio que você vai transmitir essa mensagem, e você tem o receptor. Hoje em dia, as pessoas leem pouco. Sim. E escrevem muito mal. Então, a gente tem que pensar nesse processo como um todo, de que qual mensagem eu estou escrevendo? Pô, essa mensagem aqui, ela está bem escrita, ela está deixando claro quem é a empresa, o que é a vaga, o que vai fazer, as condições, se for possível ser colocado ou não. Pô, tá. O canal que está sendo distribuída essa mensagem. Pô, eu estou conseguindo fazer essa mensagem ir para os job boards, né? Tá integrado com as ATS, se eu estou fazendo campanhas junto a associações, a universidades, escolas técnicas, isso está chegando direito? O receptor, ele vai ter acesso fácil? Então, eu consigo ali ter um QR Code que eu leio e ele vai ter a mensagem, eu vou chegar no e-mail, vai estar na rede social de um jeito que eu não perca. Passou rápido no Instagram, perdi, não consegui, só capturei um pouquinho da mensagem. Esse receptor, ele vai ler, ele vai ter a oportunidade de validar, porque às vezes ele está... Vamos pensar que está tudo isso, você tem ainda o lado da emoção. Uma vaga de emprego, ela mexe com as pessoas. Sim. O cara já fala, nossa, se eu entrar nisso, vou mudar para Florianópolis, eu costumo dizer que é o momento mais importante da carreira, eu costumo dizer. Porque é o momento onde que, naqueles... Vamos colocar 1 hora de entrevista, o cara tem que vender o peixe dele. Ele tem 1 hora para passar o máximo possível, fazer o pitch de venda dele, ele tem aquele tempo ali. E ainda comprar o pitch da empresa. Também isso, é verdade. Ele, como vendedor, ele também tem que escolher a empresa que ele vai trabalhar para evitar os conflitos futuros. Então, a empresa, como responsável, como líder desse processo de comunicação, ela tem que entender que existem atritos normais na comunicação. E ela tem que procurar validar essas informações. Essas informações podem ser validadas em novas comunicações. Então, ele fez a inscrição, reforça, chega uma mensagem para ele, parabéns, está se candidatando a vaga, isso, né? Com qualquer dúvida, entre em contato, usa esse canal, se não tiver interesse, cancela a sua candidatura. Ao longo do processo seletivo, reforçar alguns conceitos, para que, ao longo do tempo, você convirja. E dá ainda para você fazer inúmeros trabalhos e você começar a entender, peraí, que legal, fiz a minha divulgação, omnichannel, em diversos canais. Qual canal que deu mais resultado para mim? O canal X fez mais sentido. Às vezes o canal X pode ser se eu deixar um QR Code na entrada aqui da Agratech com a tua vaga. As pessoas passam, já vai para a tua página de carreira, consegue ler com calma, aplica. Às vezes pode ser que é a integração com o LinkedIn que está dando sucesso. Qual canal? Tem um canal que está dando mais sucesso que o outro, investe mais nesse canal. Investiu nesse canal. Por que investir nesse canal somente com vagas? Né? Você pode trabalhar, vagas é o último momento ali. Legal, você chamou a atenção do cara para vagas. E você viu que o canal, vamos brincar aqui do QR Code da Ágora, tá sendo bom. Não, por que eu não posso colocar agora um QR Code falando sobre a que assiste? Contando um pouco mais, chamando eles para assistir um vídeo da organização. Começar a despertar um interesse com quem passa aqui. Quero trabalhar lá. Eu quero trabalhar com o Dieter. Me encantei com a forma que ele vê a organização, o quanto que assiste contribui para o crescimento das organizações. É isso que eu quero fazer. Você está encantando. E aí você pode ainda subir mais na jornada e começar a trabalhar o conceito. Eu quero trabalhar com melhora de processos, melhora de qualidade das organizações, melhora de performance das organizações. É isso que eu quero. Tem um conteúdo legal sobre isso aqui na internet, tem quem assiste aqui todos. Então, você tem que trabalhar esse conceito para você ampliar o escopo. Senão, no final das contas, e é isso que acontece com grande parte das organizações, você bate no mesmo canal.
tem uma vaga, você bate lá no mesmo canal. Chega uma hora e esgota. Sim. E aí, por que eu não consigo mais contratar? Óbvio, acabou. Ali não tem mais. As mesmas ações só vão levar os mesmos resultados, né? Se quer resultado diferente, tem que mudar a ação, né? E você tem que buscar inovar. E cuidar dessa jornada como um todo é algo que é uma preocupação da Richard, né, em ajudar os nossos clientes a tanto definir essa jornada de topo, meio fundo de funil para encantar os candidatos, como cuidar da jornada uma vez que ele é candidato, e também respeitando o lado do candidato. Tem que fazer prova, sim. A gente precisa, não tem como fazer um processo seletivo sem dados. Você precisa de informação. Essa informação vai ter que vir do candidato. Só que ela pode vir em pílulas. Você chegar, o cara fez a inscrição, você já colocar um monte de coisa para ele fazer teste, às vezes você espanta. Então, acho perfeito a tua colocação. Mais à frente no processo eu coloco o vídeo. Mais à frente você pode fazer uma avaliação comportamental. Isso é uma forma de cativar, porque o cara sente que, eu fui lá, dei um aplique e no risco. Colou. Me chamaram para entrevista. Me chamaram para entrevista. Então, você vai para entrevista agora, você fala um pouquinho mais de você. Então, essa jornada é importante. Só que a gente ainda vive um processo de transformação digital no recrutamento, no RH como um todo, que vai crescer ao longo do tempo. Mas são poucas as empresas que ainda têm essa visão de cuidar do candidato, de zelar por essa jornada do candidato. E, por mais incrível que pareça, as que têm feito isso têm conseguido contratar dentro do perfil desejado, melhor, pessoas qualificadas, mais rápido, com menor custo, e a gente já começa a mensurar isso, a longevidade também dessas pessoas ficando mais tempo nas organizações e reduzindo o turnover. Turnover hoje é um dos piores custos que a organização tem, porque é aquele custo que você mal sabe mensurar e que corrói a tua lucratividade. E normalmente, quando você fala desse custo do turnover, ele só é mensurado nos 40% da multa. E se o cara pediu demissão, nem os 40% coloca. E aí o gestor do RH fala assim, não teve custo nenhum. Ué, mas você não teve que treinar, você não teve que recrutar, treinar, colocar uma pessoa dentro da jornada, colocar sentado do lado do outro, TI sentar lá e fazer, criar novo usuário. Tem um custo. E o custo de oportunidade? É um custo oculto, mas ele existe e ele é grande. E o custo de oportunidade? Você trouxe uma pessoa para ocupar essa cadeira, porque você esperava que ela fosse gerar determinado resultado. Sim. Então, você imaginava, vou contratar daqui um mês, então, legal, essa pessoa no primeiro mês vai aprender, no segundo mês ela vai dar esse resultado, no terceiro vai dar esse. Aí ela passa saiu 5 meses sem trazer resultado. Sem trazer resultado, e aí depois você vai ter que mais o tempo de contratação de novo. Não, 7 meses, 8 meses aí, você não teve aquele resultado. É o lucro cessante, né? E aí? Para onde vai isso? Ninguém põe na conta esse valor. Se fosse um cara de vendas, é mais fácil você mensurar. Esse cara tinha que vender tanto, não vendeu. Perdemos X mil, X milhões nesses 4 meses porque estava faltando um na cabeça. Então, o turnover, tanto o turnover quanto o tempo de latência da vaga, né? Você tinha que fechar a vaga em um mês, você fechou em 3 meses. Você tem 2 meses aí de não resultado que o RH tem que considerar no custo, o RH, o financeiro, tem que considerar no custo. E você fez tudo isso e não deu certo, a performance foi ruim, isso tem que estar no custo, você tem que revisitar seus processos, porque esse custo vai te matando. Nós iniciamos a nossa jornada digital, Marcelo, na parte de contratação. Agora a gente está trabalhando junto com vocês aí, né, na Richard que assiste. Nós iniciamos a nossa jornada digital já há bastante tempo, faz uns 7 anos mais ou menos. E todos os candidatos, sem exceção, eles entram e no final eles elogiam. A coisa que mais me impressionou foi o processo de recrutamento. Como tudo estava claro ao longo da etapa. Agora você vai para a próxima etapa, agora você vai fazer isso, agora vai fazer isso. E aí agora que a gente
viu que a Hitcher também tem isso, então a gente abandonou o nosso método, que era um método não tão manual, mas não era automatizado como é o da Hitcher, mas contém todas as especificidades para a gente fazer alinhamento, transparência, comunicação assertiva, o alinhamento, né, de cultural, para no final realmente a gente falar assim, ok, temos um candidato dentro da empresa, um colaborador agora na empresa, que vai estar alinhado com o que a gente espera, tanto do que a gente espera, e ele também vai estar alinhado. Ele também vai falar assim, o que eu queria, eu estou achando aqui. Você já está fazendo a inserção cultural naquele momento. No processo seletivo. Exatamente. Um ganho enorme. Exatamente. Bom, muito bom. Acho que nossa conversa aqui foi sensacional para a gente conseguir passar para os nossos ouvintes a importância das pessoas, né, o tema nosso aí dentro das organizações. O processo de recrutamento aí que a gente está falando, né, das pessoas nas organizações, começa no recrutamento, ele tem que ter a mesma importância de quando a gente estabelece um projeto, por exemplo, da implantação de um processo, de uma máquina, de um departamento de vendas ou de um planejamento estratégico. E as pessoas, às vezes, subestimam, elas falam, não, contratar é fácil, recrutar é fácil. Não é. Tudo isso que a gente colocou agora, você percebe o prejuízo que você tem em não fazer corretamente. Principalmente não fazer corretamente na primeira vez, né? Que depois também gera retrabalho. E se for na fábrica, você fala, vou fazer um Lean Manufacturing. Faça um Lean no seu processo de contratação. Deixe ele correto. Faça ele de uma maneira correta, que você vai ter melhores profissionais e melhores resultados. A escassez de talento, a gente olha para o Brasil, está sobrando profissionais, 13, 12, 11 milhões de desempregados, o percentual, né? Então está sobrando. Não, se a gente for olhar o nível de qualificação dos profissionais no Brasil, isso diminuiu muito. Né? Já era alto antes da pandemia, nós já estávamos ali com indicadores acima de 25% de evasão de pessoas no terceiro grau, ainda quando o FIES estava bem ativo. Né? Com a pandemia, as pessoas pararam de estudar, né? Mas mesmo lá antes da pandemia, o nível do ensino já era muito baixo, porque teve uma entrada muito forte de cursos EAD, nada contra os cursos EAD, acho que eles vieram ajudar e dar mais acessos às pessoas, mas não é o mesmo nível da qualificação presencial, por mais que agora a tecnologia esteja ajudando, se pensar 3 anos atrás era outra tecnologia, era pior ainda. No final das contas, o que a gente tem as pessoas estão se formando menos. Nesses dias eu vi um índice, eu acho que nos Estados Unidos, 48%, posso estar enganado aqui, da população de 25 a 35 anos tem terceiro grau completo. No Brasil, 21 ou 22% da população de 25 a 35 anos tem um a cada 5. Um a cada 5. Isso é muito baixo. E essas pessoas são as pessoas que estão entrando dentro das organizações. Cada vez mais elas entram menos qualificadas nas organizações. As empresas tendo que buscar o desenvolvimento. Com uma expectativa maior. E a empresa tem que optar, eu vou buscar alguém pronto, ou eu vou trazer alguém para capacitar. O capacitar leva mais tempo. Às vezes a empresa vai buscar a pessoa pronta. E muitas vezes você está girando em volta dos mesmos profissionais. Então você tem uma grande parcela da população que não está capacitada. E se não se capacitar, vai ter cada vez mais dificuldade para ter o seu momento aí na sua oportunidade no mercado, ou reduzindo, né? Tinha isso, mas eu não me qualifiquei, começa a ter posições menores, até sair de vez do mercado. E o que acontece? As empresas estão todas buscando a mesma quantidade de profissional, só que aí a necessidade é muito maior do que a quantidade de profissionais disponíveis. Acontece essa escassez de talento em todas as áreas. Hoje é mais gritante na área de tecnologia,
Mas não é muito diferente em marketing digital, não é muito diferente em áreas comerciais, não é muito diferente em áreas financeiras. Você tem muito mais vagas do que pessoas qualificadas no mercado. E quem vai se dar bem? A empresa que conseguir criar uma jornada melhor para atrair esses candidatos. A pensar nesses candidatos, como a comparação que eu fiz, né, como se fosse um lead de marketing. Qualificando um lead, né? Qualificando um cliente, né? Essas empresas que vão fazer isso. Isso é da hora para outra? Não. Uma indexação no Google, você leva aí pelo menos 6 meses para começar a trabalhar dessa forma. Você criar seus processos, criar sua comunicação, você tem um tempo para fazer isso. Então, essa briga que a gente tem da escassez de talento. Com um dólar alto como está o nosso, a gente tem ainda um outro problema. A facilidade hoje de trabalhar home office, o dólar alto, a escassez de talento, ela não é restrita ao Brasil. Isso acontece fora também. Então, você tem hoje grande parte das mentes brasileiras trabalhando para empresas fora do Brasil, estando aqui. Em home office. E muitas vezes ainda não devidamente registrados, sem pagar imposto, que facilita a vida e que é uma concorrência ainda maior, um desafio ainda maior para as empresas brasileiras a conseguirem atrair os seus profissionais, a fazer os seus processos seletivos. Então, fica aquele negócio que você colocou, recrutar é fácil? Não, recrutar é difícil. Bem difícil e exige recrutar processo. Certo é difícil. E você precisa ter processo. Não adianta ser... Às vezes você dá sorte. Abriu uma vaga, fechou e era a pessoa, porque foi indicação interna, às vezes deu sorte mesmo, cruzou no supermercado e funcionou, mas se você não tiver processo, isso não vai acontecer. Não. Você não ganha na loteria algumas vezes. Se você não jogar, né? Tá certo, é isso aí, Marcelo. Então, muito obrigado aí por vocês que nos escutaram. Prazer estar aqui com o Dieter. Prazer é nosso. Muito bom receber vocês. A casa está sempre aberta. Sempre que quiserem, podem vir novamente. Tá joia. Obrigado, gente. Tchau. Pô, show de bola.